Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente já estava numa conversa aqui antes, mas para a gente começar agora oficial, é, queria falar que esse é o último o primeiro bloco de encontros desse ciclo de conversas, que a gente está chamando de Sem Conteúdo de Dança, que também é o nome do nosso projeto, o projeto do PF de Iguana, que somos eu, Renan, a Cacá Calugaro, a Tati e a TT, que fazem a produção do projeto. E a gente tem hoje aqui conosco Eliana, eu estou muito feliz que topou para a gente bater esse papo. Vai ser uma boa conversa. E a gente tem começado, Eliana, a gente não tem feito uma apresentação muito formal das pessoas, do tipo, Eliana, coreógrafa, a gente tem contado um pouco do que levou a gente a desejar essas conversas com artistas, curadoras, gente da dança que a gente curte muito. Porque quando a gente pegou o último projeto nosso antes do Fomento, que foi o PROAC, de 2019 para executar em 2020, bem na pandemia. A gente viveu uma situação muito ímpar, que foi depois, já que a gente estava falando sobre os editais e tudo, depois de ter entregue o resultado do trabalho, que foram 4 vídeos por conta do período pandêmico, a gente recebeu uma devolutiva de que não havia dança nos 4 vídeos que a gente tinha feito. E que, portanto, a gente não poderia ter entregado aquilo e que deveria ter que devolver o dinheiro. Não havia conteúdo de dança. Não havia conteúdo de dança. E a gente ficou muito surpreso com isso. Enfim, eu e a Cacá, a gente sempre teve o trabalho entre dança, entre performance, eu sou das artes visuais. E a gente nunca esperou que a coisa poderia chegar nesse ponto. E foi uma questão mesmo jurídica, demorou muito tempo, a gente ficou sem receber quase um ano depois de entregar o resultado. Foi um ano mesmo? E isso deixou a gente assim, com essa questão, falando, nossa gente, mas então onde está, né? Uma pergunta. Diga. Nesse processo todo, quem que decidiu isso? Que viu esse material e dá esse resultado? A Marielle. Que era uma funcionária Uma técnica? Uma técnica da Secretaria de Estado da Cultura, que era responsável por analisar os relatórios, acho que fazer uma parte mais burocrática, né, Quer dizer, uma pessoa que ela é mais burocrática. Exatamente. que não tem Já formação em dança, né? já começa uma discussão por aí, né? Porque uma pessoa, como é que essa pessoa tem condições de avaliar, né? Conteúdo de dança, Sim. dança, né? Exatamente. E ela usou o Google para definir o que era dança. Porque depois escalou, né, para a coordenação de fomentos. E a coordenadora... Escalou dentro de uma área jurídica interna, porque para entender qual era a legitimidade dela ou não de dar um parecer. Mas antes de chegar na questão jurídica, eu não lembro o nome era Natália, eu acho, que era a coordenadora dos fomentos da Secretaria de Estado da Cultura. Ela endossou o argumento da técnica, que foi aquela segunda carta que a gente recebeu. Sim, né? sim. Pelas duas. E aí depois foi de fato para o jurídico, assim. Se ocupando da dança. Exatamente. Mas também para a gente quer considerar muita coisa do nosso fazer. E foi nesse momento em que o primeiro desejo que a gente sentiu, e a gente de fato fez isso, foi escrever para artistas, pessoas, pares, e falar, gente, a gente não pode responder isso sozinho. Então vocês podem, junto, responder. A gente fez um documento grande e tudo mais. E a gente está nessa até agora, porque o nosso fomento envolve criar o trabalho que a gente só entregou enquanto vídeo na época do PROAC, de fato fazer uma versão para palco dele, que é o trabalho que a gente vai estrear agora em fevereiro, muito em breve. Então as conversas têm um pouco esse intuito de dar pano para manga, dar material para a gente pensar em relação a essa nossa criação também. Então hoje, cá estamos com você, que a gente estava até falando antes de você chegar, né, que a gente muito admira o trabalho da companhia e está com desejo de ouvir mais, e essa coisa teatro e dança também, que está no nome da companhia. Então, é esse o desejo de que a gente comece o papo. E novamente, obrigado por ter tocado mesmo. Uma delícia. Eu estava conversando com a Inês, né? Eu fiquei pensando, eu tenho conversado com você também, né? Essa discussão
conteúdo, que é o conteúdo. Aí eu fui ver no Google. Aí ele descreve de maneira muito preconceituosa, inclusive. É assim para ele, o conteúdo é a pessoa que tem conteúdo, que tem crítica. Aí eu fui lá, e sem conteúdo, realmente foi o inverso, a pessoa que não tem conteúdo, né, literário e tal. É muito preconceituoso, inclusive, a descrição. Tem conteúdo, não sei conteúdo dentro do... E, mas antes disso, o que aconteceu no final dessa discussão com o PROAC? No final foi para o jurídico, e aí a gente acabou ganhando porque não havia no edital um bloco de texto especificando o que se entendia por dança e coreografia do PROAC. O problema é, hoje em dia tem. Esse último edital que saiu com uma definição do que é coreografia, né? O que é? Eles conseguem... Tem uma coisa muito moderna, assim, de expressão, de algo interno, de organização harmônica de movimentos. Tem uma coisa assim, o Christian Duarte tem falado isso todos os dias que ele tem, né? Que ele decorou esse negócio e fica falando. Cita muito a presença, né, do corpo humano, porque um dos vídeos, inclusive, era isso. Um dos vídeos a gente trabalhou com... Como é que chama aquilo? Que a gente pediu? Renderização 3D. Um trabalho de 3D e tal, e com todos os materiais que a gente tinha pesquisado e tal, então a gente estava lidando com o movimento, estava lidando com coreografia lá também, mas numa outra mídia, né? E ela falava que, em um dos vídeos, inclusive, não há presença humana, e agora tem nessa definição de coreografia do PROAC a presença de corpos humanos. Mas é isso, a gente Parece só... quase uma resposta. A gente só ganhou por uma burocracia jurídica, por uma questão de estar escrito ou não no edital. E a gente achou que a gente ia resolver isso por uma argumentação artística, exatamente. Historicamente, o que já aconteceu, como isso se dá aqui em São Paulo. Essa conversa, na verdade, foi o que escalonou, porque a gente começou a parecer arrogante para os olhos deles. Assim, nossa, o que esses artistas estão querendo falar? Que eles sabem o que é a linguagem que eles praticam e nós não, nós as técnicas. E aí, enfim... Mas terminou numa resolução jurídica e falaram, tem que pagar. Assim, caminho para pagamento. Assim. Então, o Eu ao Quadrado, na conversa que eu estava lendo, a gente estava falando desse convite, dessa proposta. E o Eu ao Quadrado, com o Companhia de Teatro e Dança, ele só surgiu, na verdade, por causa do fomento à dança. Porque nós éramos independentes, né? E a gente age num lugar até um pouco à margem, né? Na verdade, o fomento foi criado pelos bailarinos independentes, né? E antes disso, nós já fazíamos, né? Dança, performance, teatro, mas a gente não existiu o Eu ao Quadrado, mas a gente já funcionava nesse lugar, né? Da performance, do teatro, da dança. A gente sempre fez isso na rua, nos bares, né? Estou lá já com 63, estamos há uns 40 anos, 38 anos na lida. Então, o núcleo só veio porque a gente tinha que formatar essa ideia para poder ser, né, para poder encaixar dentro do edital. Então, a partir disso, nasce o Eu ao Quadrado, Companhia de Teatro e Dança. E antes disso, então, eu tinha um trabalho de muitos anos de pesquisa com o Wellington Duarte, que era pesquisa, né, sem apoio nenhum. Criamos alguns grupos, estudos, ficávamos... na Oswald de Andrade, inclusive era uma época de boom, não sei se vocês lembram. Você lembra, né? Na Oswald tinha o pessoal da dança, da nova dança. Inclusive tinha a nova dança. Não sei se você lembra dessa peça ainda. Que tinha um espaço, as meninas que tinham espaço ali na 13 de maio, que tinham as terças de dança. Nos 2 últimos anos. Então tinha essas terças de dança que a gente já começava a se apresentar, que tinha esse lugar de apresentar nessas terças. Tinha as terças de dança, que depois virou sexta na tomada. Isso. Até numa apresentação que eu fiz com o Wellington, que é a tragédia brasileira, inspirada num poema do Manuel Bandeira, o nome do poema do Manuel Bandeira,
nós apresentamos a Cássia Nava Estava e ganhamos até a bolsa Rede Estágio. Então, a gente, né, começou a aparecer essas bolsas, Rede Estágio, a Funarte, né, que a gente fez com o trabalho inaugurando o solo, o Francisca da Silva, Chica da Silva, um esboço. E aí, de novo, né, aparece Fomento, a gente formatou isso e estamos aqui nessa continuidade, porque, na verdade, tem que ter dinheiro, não tem como, né? Você tem que ter dinheiro para você poder se dedicar ao trabalho, né? Tem esse lugar mais de você, como era antes, a gente fazia sem porque tinha que fazer, né? Quem queria fazer era o ofício, né? Eu considero um meu ofício. E o que mais? Não, legal você falar isso, porque a gente vem de um lugar, quando ela fala meio marginal, né? Que a gente gostava, por exemplo, muito dessa mistura de linguagens, que na época, nos anos 80, 90, estava muito em voga. Você lembra? Você tinha, por exemplo, o grupo Poncan, que era um trabalho de teatro que trazia uma grite, que quase não tinha texto. Você tinha a Denise Stoklos, que era um trabalho que quase não tinha texto, no teatro era mímica. Tinha o Ismael Ivo. Ismael Ivo, que trazia uma coisa do... O que era? Era performance. O Bexiga ali, o Bexiga, que era um fervo, os teatros de sombra. E eu passei pelo teatro, eu trabalhei com Tunes, fiz uma passagem bem dramática. Bem punk. Bem, o Gerald, o Abujan, trabalhei com uma moçada. Por que Fui caindo nesses lugares. Não, mas era uma coisa incrível, eu fui caindo nesses lugares. E sempre fazendo dança. Sim. Ia fazendo, fiz anos com a Zélia. Então, não, você tem que fazer balé clássico. Mas muito antes disso, já ainda menina, sei lá. Eu tinha um grupo de dança em Guarulhos, né, de Black Music. Então, já estava rodando por ali. Muitos lugares. Minha família é de Guarulhos. Mas morei aqui em vários lugares, bem longa, de ensinando, cuidando muito e tal. Sempre em São Paulo. Então vem daí também essa coisa do teatro. O Hernandes também, né? O Hernandes vem das artes plásticas, que o Hernandes é companheiro de criação há anos também, né? Aí o Hernandes vem com esse lugar mais das artes plásticas, das visuais, né? Mas essa coisa do conteúdo, né, da dança, de ser dança, quando surgiu o Fomento à dança, a gente não tinha um lugar assim, a gente é da dança. Mas aí, de repente, tinha um fomento de dança e tinha um fomento de teatro. Você tinha que se encaixar ali. Até o nome, não tinha nome de companhia. Era a Eliana, o trabalho solo dela, eu acompanhando, né? Sim. Então tudo parece que foi meio que encaixado para poder ganhar ali o edital. Para entrar onde estava o dinheiro, né? Mas assim, tinha uma coisa de teatro muito forte, de performance, de artes visuais muito forte. A gente poderia ter ido para o fomento ao teatro tranquilamente. Agora, essa coisa do conteúdo, né? Então, para mim, como vim com essa linguagem mais do teatro, que visito sempre, os primeiros trabalhos eu tinha sempre um guia, um ponto de inspiração. Podia ser na literatura, nas artes visuais, mas sempre tinha, porque era um lugar que eu conseguia ter as pistas, sabe? Diferente do Wellington, aí que teve um racha entre eu e o Wellington. Quando a gente ganhou o Bolsa Vita, que a gente foi fazer Das Faces do Corpo, inspirado no Arthur Omar, um fotógrafo. E aí deu o racha ali, porque o Wellington é mais anárquico. Ele é da não referência, né? Mas com uma referência no corpo muito forte, né? Mas ele não gosta da referência como eu, né? E aí teve o racha e tal, mas foi bom também o racha. Então sempre tenho esse lugar, né? Clarice, Agnes Martin, Chica da Silva, enfim. Agora, de 3 trabalhos
os Dois dois últimos trabalhos, que é o Ruído Vermelho e o Preto Abstrato. Aí a gente pensou assim, agora eu não quero mais referência. Não sei se tem a ver com conteúdo. Porque eu estava pensando, conteúdo é a dança sem conteúdo, não é? O título dessa conversa. E eu fiquei pensando no que é o conteúdo. O que é o conteúdo? Pensando num corpo, que não é o corpo, né? Que você está falando de uma estética, né? Eu fiquei pensando num corpo. Não existe um corpo sem conteúdo, né? Que já, né, você já é, né, o conteúdo, eu, né? Nós aqui. Eu fiquei pensando nisso, mas é para além disso, né? A conversa. E é uma provocação, né? O que é conteúdo? Então você me responde. Para mim foi essa, porque, engraçado, se a gente tivesse recebido a resposta que não tinha forma de dança, para mim seria um pouco mais, eu assim, tudo bem, porque ela está esperando alguma coisa do campo do visível, que ela não, assim, não tem, sei lá, colocando coisas muito, não tem a sincronia entre movimento e música, não tem alongamento, sabe? Sei. Mas aí é conteúdo, assim, em algum lugar tem a ver com uma espécie, sei lá, de mensagem, uma demanda por experiência dela enquanto público, alguma coisa que está... Uma expectativa, né? Dela mesmo, né? E aí, acho que foi bem esse o nó de falar, mas assim, então, qual é essa expectativa? Ela está no balé clássico? Ela está em algum outro tipo de dança, sei lá, dança dos famosos? Porque assim, também é muito diverso nesse sentido, né? A gente também não consegue saber qual é. E ela também nunca conseguiu responder isso pra gente, tanto que ficou lá nessa coisa do dicionário que é muito abstrata. Por metonímia, 2 pontos, bailado. O que é isso? Não sabemos, né? Mas o que eu fico pensando, jogando um pouco de volta assim, para os trabalhos da El Quadrado, porque eu acho que são trabalhos que, apesar de você falar da referência ser muito central, alguns trabalhos em si, eu acho que eles independem da referência. Sim. Eles são trabalhos que lidam com uma abstração muito grande. Não é assim, estou falando sobre Guimarães, aqui, ó. Não é assim, ele descola. Então, são trabalhos que, de alguma forma, e eu acho isso muito legal, eles parecem trabalhos sem conteúdo. Não de dança, mas sem conteúdo. São trabalhos que você fica ali um campo de experiência muito da ordem do abstrato. A Tetê estava falando do que teve no TUSP. Esse trabalho. Agnes Alice. O Agnes. Agnes Alice. Nossa, eu estava lá com você. É verdade. Eu amo esse trabalho. Esse trabalho é muito. A gente fez na pandemia, não foi, Hernandes? É uma instalação. A gente fez estava com a gente no TUSP. Centro Cultural. Esse trabalho é muito foda. É muito foda. É uma instalação. Não, é interessante. Não, e ele é uma instalação, ele é dança, ele pode ser teatro, ele pode ser encaixado em qualquer um desses campos, Sim, assim. Eu ficava lá durante 3 horas. Eu só passava, estava lá. Só passava de novo, eu continuava lá. Mas é uma coisa interessante que você falou, que nem a gente pega, por exemplo, o último trabalho, Estamira, né? Mas tem uma hora que a gente fala, tá bom, chega. Sim. Deu, agora é com a gente a conversa, né? Agora Sim. a gente vai tomar conta do negócio aí, né? Sim. E no Ruído Vermelho, eu fiquei muito afim, falei, mas vamos trabalhar, fazer um trabalho sem referência nenhuma. Entendeu? Vamos jogar, ver o que acontece. E aí, a partir de uma oficina de 35 pessoas, né? E dessas 35 pessoas, nós escolhemos 12. Então, foi indo, chega no trabalho. Eu acho que, assim, tem uma coisa no fazer do trabalho que eu acho que é uma coisa meio mágica mesmo, porque parece que você tem que... Eu tenho essa sensação que você tem que materializar aquilo. Aquilo está no ar. Ele precisa ser materializado. Eu acredito um pouco nisso, sabe? Mas aí tem um trabalho lá pronto. Depois de alguns meses, né, uns ensaios, né, o trabalho está pronto. E ele tem
Aí você olha, tem um conteúdo aqui, né? Tem os interesses, as escolhas, o estado, a luz, a entrada, a saída, o corpo, né? Tudo que participa desse lugar espetacular, né? Então, aparece um conteúdo ali. Sim. Então, é complexo essa coisa também, né? Mas aí também tem um público. O público, a gente foi muito feliz a temporada, e muitas trocas escritas e tal. E cada um vai ler, né? Vai ler através das suas referências também, né? Não é melhor não falar, né? Não, tem que falar, tem que falar. Então fala, Tem que falar, né? então fala, gente. Não, depois ele Depois a gente corta. Mas edita. Eu nem vou saber o nome do cara. Não, ele gostou do trabalho, uma pessoa que escreveu uma crítica, melhor, não sei quem, eu não lembro o nome. E uma hora, em um dado momento da crítica, ele fala, porque em tal cena que me lembrou muito aquela novela, uma referência de novela. Eu amei, assim? gente. A novela... A abertura da novela Senhora do Destino. Aí agora eu quero até que um vai vinho. passando as Eu pessoinhas. sei assim, Então, né? eu fui ver a abertura que eu Notícias, digo de lá e É, as tem pessoas ideia, pra- assim. Diz quem fica. Você entende? Aí eu amava, gente, eu amava. Eu fiquei meio invocada. Mas vocês sabem que cena que era que lembrava? Você assistia? Eu não sei de onde, que hora. Não, e aí ele faz, Ele gostou. uma brincadeira também com as palavras. Tralala, trelelê, pique, 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 pega, não pega, pega, pega. Tem isso. Que isso? Olha só. Que isso, cara? Gente, agora eu fiquei curioso, não preciso achar, porque é assim. Eu vou te mandar. Me manda. Vou te mandar. Não, e era uma crítica super favorável, ele adorou. Sim, Mas assim, Mas também essa você não ele entendia escreve, muito bem o que o nossa. cara estava escrevendo, entendeu? Sim. E... Mas Então, também tem isso, quanto mais abstrato o trabalho é em termos de escolhas formais, mais campo se dá para que a pessoa chegue na sua Exato, justiça, Sim. né? É. E ao mesmo tempo é muito doido, né? Porque acho que mais campo dá para você chegar, para quem está vendo, chegar em qualquer lugar. E acho que talvez, voltando um pouco na experiência que a gente teve no PROAC, né? Talvez mais desespero dê também em algumas pessoas que se sentem completamente perdidas vendo o negócio. Né? Sim, sim. Porque me parece quase assim, tipo, a intensidade do problema que a gente teve que lidar, quase como tipo, gente, como assim? Eu não consigo entender o Onde eu me agarro, que tá. Não me agarro em nada disso. É Né? verdade, me dá um E desespero. a gente tem falado um pouco sobre isso, né, agora no processo de pesquisa, assim, o quanto de... Porque, é claro, né, essa questão toda atravessa agora as próximas pesquisas que a gente faz, né? E aí a gente tem pensado nisso, assim, o quanto que a gente se preocupa em oferecer... a gente até usou a imagem, né, de dar um pouco a mão para o público, assim, tipo, vem. Fica né? tranquilo. Ou não, Ou não, né? Do trabalho, assim, né? É porque tem uma expectativa, né? O espectador tem uma expectativa, né? Ele quer entender, ele quer a mão, né? E a gente quer também que o público não quer ser amado. Como diz o Antunes falava, você quer ser amado, né? Você sincerar, né? Entendeu? Ou no mínimo conversar, né, com a pessoa, assim, exato, né? E agora o preto abstrato, que é o trabalho mais recente, que é solo também. Também. Sem referências. Até a discussão, né, Hernandes, do que é o abstrato. Porque é abstrair mesmo de qualquer tipo de informação. Mas aí você vai ver o trabalho e está cheio de conteúdos. Sim. Você entende? Porque Sim. não dá para ser... Eu não consigo ser tão anárquica. Assim, a ponto de, sabe, uma coisa que vai pra lá, outra coisa pra lugar. Se bem que uma coisa pode falar, uma coisa pode falar, já é. Então, você cria um Sim. campo de Sim. sentido, né, no trabalho. Então, foi legal esse convite, porque eu fiquei pensando, fiquei escrevendo. É doido pensar isso, né, de não ter referência, né? Então, você estava falando do corpo. Me parece não quase tem... impossível. Impossível. Você estava falando do corpo. Tem referências, né? Assim. Você vem também das artes plásticas, né? Quanta referência, né? Agora o outro tem que se virar com isso, né? Também, porque que nem esse rapaz que vai falar da novela,
putz, onde que ele viu? Mas é o olhar dele também. Exatamente. Tudo bem, É. né? Eu fiquei meio puta também. Mas Eu gosto dessa abertura, né? Poxa, Não é uma abertura muito gostei. boa. Não, nunca pensei nisso. Mas uma pergunta dentro do que você falou da história da companhia e de como de se adequar a onde estava o dinheiro, por que a dança e não o teatro? Boa pergunta. Porque a gente estava mais próximo da dança, na verdade. Porque, assim, eu sempre estava com a moçada da dança e sempre com a moçada do teatro. E estava num momento que eu estava dentro do movimento, entendeu? Porque a gente que construiu o movimento do fomento, Sim. que eram os artistas independentes, né? O movimento da dança. O movimento da dança. Porque o movimento do teatro também eram artistas Sim. independentes. Não, Mas que era... eu já estava muito envolvida com esse lugar da performance, da dança-teatro. Eu tinha mais identificação, na verdade, com a dança. Mas essa é a dança independente. Essa dança que o Proeg vai falar assim, mas tem conteúdo ou não tem conteúdo? Tem dança ou não tem dança? Sim. É mais esse lugar, né? Sim. Do que o teatro, que, né? Formatado. Ok, Oi, tudo tudo bem? bom? Eu lembro que na época a gente tinha uma coisinha com o Klaus Viana, pessoas de teatro iam trabalhar com o Klaus Viana para trabalhar o corpo. Sim. Eu tinha um lugar muito forte no teatro que pedia que as pessoas tivessem esse domínio corporal. E eu acho que a Eliana entrou muito nessa história, né? É, também. De trabalhar muito o corpo em função da cena, função e da aí foi cena, caindo, eu acho que mais para coisa do corpo do que da voz. Mesmo Mas trabalhando esse- com esses diretores, eles tinham interesse também nesse corpo que eu expressava, sim. entendeu? Para fazer o teste com o Gerald, ele era um solo que eu fiz, né? Ele queria ver. O Abujan nem tanto, mas o Abujan foi uma indicação da a Clarice Abujan, que dava aula de dança, né? Que era a dança nessa época era da pegada, uma moçada, né? Denise Stock, a Maura A Baiocchi, Mariana. a Eliana, Isso. Eliana, lembra? Ah, as duas irmãs. Não, que ela fez foi um sucesso no Bexiga. Ai, fugiu agora. Eliana, que era ela e a Maura Baiocchi, esqueci. Eliana Carneiro, Helena Carneiro. um sucesso, o trabalho que ela fez. O próprio E Nova outra, Dança estava muito Nova próximo do Dança, teatro, trazendo né? gente de fora. Sim. E o Carlton Dance, a gente via a dança do mundo inteiro. Então a dança estava com verdade. uma puta força, né? Gente, esse festival é uma coisa que a gente precisa olhar mais, assim. Já falaram Então, dele, dança. não? Genial, o Carlton Dance. Eram umas meninas do Rio, que faziam uma puta produção rica, que era uma grana do cigarro mesmo, né? E ia pro municipal, puta grupo. Era barato, né? O Gerald também na época, né? Vindo com aquele teatro, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Trazendo aquelas questões, né? O Gerald era totalmente. Tanto conteúdo que era sem conteúdo. Ninguém tanto- entendia, exato. né? Todo mundo, o Gerald era É, famoso culinário, ninguém é, entende o que ele ninguém fala, o que ele entendia. está falando. Era uma riqueza, né? Era uma riqueza, né? Mas era mais uma pergunta do lugar de... Porque é isso, tem um lugar onde, de fato, teatro vira... Depois, teatro vira teatro e dança vira dança. Porque é isso, a gente teve os 90, que era teatro-dança, que era assim, ano 90 e 2000. De fomento ao teatro de grupo assim, mas... Tinha, não, mas o teatro dialogava muito diretamente com a dança. Não, mas em grupo, assim, grupos específicos. Nossa, aí eu Tinha. preciso olhar minha memória, assim, que tinha. Marzipan. Lembra Marzipan? Cara, eu preciso Era uma lembrar moçada o também povo que misturada dialogava. Do balé. A Zélia era do Brasil. A Zélia era do Marzipan? Olha, Tinha uma moçada, eu lembro bem do Marzipan, que unia bem essa linguagem da dança com o teatro, do cenário. É, mas é isso, teve esse momento Teve onde era, isso, a gente, final de 2000, dos 2010 até 2020, as coisas se separaram de novo para poderem delimitar linhas. Mercado. Mas eu acho que tem a ver com os editais, porque os editais... Tem a ver com os editais, o exatamente. Fomento à Dança começa o primeiro edital de
2006 e o do teatro é 5 anos antes, não é? É. O teatro contra a barbárie, né? Da arte contra a barbárie. Sim, Da arte. Não, é que é o que dá é arte contra a barbárie. Talvez tenha a ver. sei lá. Arte contra a Não, barbárie. mas aí a gente. Isso Não, pode não. ter Quando eles limitado. surgem, eles estavam juntos como Sim. linguagem. Aí o tempo passa, talvez por. Que a gente estava conversando quando a câmera estava desligada, tem uma nova geração que começa a ver isso como estrutura e uma estrutura onde tudo é separado. Porque ele surge de movimentos que andam juntos, falando dança e teatro. Exato. Eles não o diálogo, por exemplo, Nova Dança era muito próximo com Muito, a galera do totalmente. teatro. Muito. O teatro bebia muito da dança, que na conversa passada a gente citou. O pop é a Pina. E é isso. Isso. A Pina Bausch era A pop. Pina. Então, entender que Teatro. dentro do teatro são os lugares onde o teatro sugou muito como construção de imagens e tal. E aí, o final dos anos 2010, a gente já tem uma coisa muito separada. O teatro começava muito com a linguagem da dança. A minha dúvida é essa, eu não sei se É o editor, né, gente? Sim, totalmente. Né? Então vinha para dar uns chacoalhos na gente assim. Nossa, era uma delícia. Era um tesão, né? Agora que eu tá esquisito. Tá esquisito. Porque ao mesmo tempo é importante que tenha, né, os apoios, né, de públicos, são né? necessários. São necessários. Mas a gente estava falando, parece que, né, vai nessa discussão, né, uma técnica vai falar assim, não tem conteúdo, como é que é? Então, por que eu é meu trabalho, então vamos discutir artisticamente, isso que é legal também, né? Supõe isso. É super legal, É delícia. né, você vê meu trabalho e falar, tem a ver, então vamos pensar nisso, Sim. né? Sim. Então, vai também encaixotando um pouco, né? Não sei, enfim. E aí, só tentando, acompanhando, no reflexo de linguagem, você abandona o conteúdo. Como você falou desses dois, fala, não quero mais falar de conteúdo, vou... Eu não quero ter não quero ter a referência Sim. mais, né? Como o último foi Estamira, né? Então, agora vamos sem referência. Eu não sei se tem a ver com conteúdo, referência também. Eu acho que do jeito que as coisas andam, me parece que sim. Eu sinto. Porque E parece que na expectativa, né, da técnica. Porque quando ela também tem um uma pouco outra disso coisa, também. é mais delicado, né, Hernandes? A gente, quando vai escrever o projeto, não é, Hernandes? É mais delicado, porque assim, agora a gente não tem um ponto de partida e tal. É. Então, até a elaboração para a escrita, ela também, a gente tem que sentar, estudar como é, né? Como é que você vai falar, para que aquele cara que vai ali julgar o seu projeto vai entender isso. Essa dança aqui, né, não tem a referência. Então, tem que ser corajoso. Para nós, né? Porque para outras pessoas, eu trabalho com outras pessoas de dança, e elas conseguem escrever sobre a dança delas falando só do corpo. Não tem nenhum tema, como a Zélia, por exemplo, que trabalha com improvisação, né? Todo o assunto dela, quando ela escreve o edital, é como ela trabalha corporalmente para aquilo chegar na cena, né? Não é como a gente que tem uma referência, Chica da Silva, né? Vamos fazer um trabalho inspirado naquela artista e daí. Então, são escritas diferentes também, né? Então, para nós é mais difícil agora escrever sem uma referência, mas a gente acaba continuando com a referência. Porque mesmo o preto abstrato, tem o preto antes do abstrato, então não tem como Já é uma referência. não né? dar uma Exato. referência. É. Não tem como não dar um lugar, por mais que a gente esteja dizendo que não tem tema. Porque o abstrato também, né? É um tema. Mas o abstrato, nesse sentido, era de abstrair mesmo, sabe? Não, da obra abstrata, né? É abstrair, da abstração mesmo. Sim, retirar elementos. Mas sobre isso dos outros artistas, de modos de escrita de projeto, nem sei se dá para responder isso assim, mas você sente que segue sendo possível como era, sei lá, 10 anos atrás, pegando
marco temporal da Tetêngua, escrever um projeto em termos de pesquisa de corpo, a pergunta que eu faço é porque eu sinto, pensando em últimos resultados de fomento, como o cenário tem se dado aqui em São Paulo, projetos altamente temáticos. Assim, meu projeto fala sobre isso, tanto faz como que eu pesquiso, qual é a minha, mas assim, o projeto marca este território e aquele segundo marca aquele outro. E eu acho que isso não acontece só no fomento, eu acho que isso é uma espécie de sintoma de ambiente, redes sociais, cenário neoliberal hipercompetitivo. Então, os projetos seguem sendo escritos assim, também para outros contextos? Sim, não, né? Porque alguns projetos, por exemplo, acaba tendo que incluir maior acessibilidade de uma população que não tinha acesso, tem que incluir uma troca. Mas às vezes a troca é mais importante do que a própria pesquisa. É mais importante estar trocando com outro grupo do que você estar aprofundando a sua pesquisa. Senão você não ganha. Porque se você ficar lá isolado, continuando a sua pesquisa, o que seria natural, o prêmio é para isso, né? Para incentivar a pesquisa. Você tem que incluir outras pessoas, você tem que trocar de alguma maneira, você tem que fazer a apresentação na periferia, porque senão você está... Então, mas é uma prostituição. É uma prostituição, porque é isso que ele está falando, né? Você... Porque fala assim, a gente fala assim, nossa, mas a gente vai mandar... E tem agora tem essa política de inclusão, né? Eu sou... Como diz para mim, eu sou do seguinte, eu não faço nenhum projeto que eu não queira fazer, sabe? Então vamos incluir a periferia. Claro, nesse a gente até fala, vamos expandir como é uma oficina de 35, a gente quer 12, legal que venha, né? Outros corpos, a periferia, mas é uma coisa que a gente queria fazer. Então, tem uma prostituição aí, porque eu conheço pessoas que vão fazer porque vai ganhar, porque tem essa demanda agora, né, da inclusão, né? Periferia, os corpos negros, enfim, os gêneros todos, né? Todas essas discussões você tem que ficar colocando dentro do edital. Então, é isso que eu acho que também, desde a primeira conversa, acho que na verdade a gente está em torno de um tema que é o fato de que a ideia de pesquisa mudou muito. E isso, às vezes, por um lado, parece que é muito legal e, por outro lado, parece que é péssimo. E aí, assim, eu me sinto um pouco patinando em torno disso, do tipo, o que a gente chamava de pesquisa, sei lá, há 6, 10 anos atrás, não é mais. E o que é? Eu não sei. Então, o que é? Porque muito está me marcando que a primeira conversa foi com a Sônia Sobral. E aí a Sônia trouxe o relato do Luiz de Abreu, que ela falou, o Luiz de Abreu, quando ganhou o primeiro Rumos, ele virou para mim e falou, Sônia, nossa, enfim, eu consigo ficar aqui deitado no meu estúdio sem fazer nada. Só pensando. E ver o que esses pensamentos, para onde esses pensamentos me levam. Como eu danço a partir disso. Que eu acho que é um pouco isso, essa ideia de uma pesquisa dentro do estúdio, mais ali... autorreferencial de alguma forma, e eu sinto que isso também está mudando. Mas a pesquisa, pelas conversas que a gente teve, ela colou no edital. Isso. Ela colou, eu acho que antes colou na escrita, porque colou do jeito que você escreve e não mais sobre... Ela virou uma formalização do pensamento. E ela saiu da ideia ela ganha um outro lugar para poder virar, como a gente falou, reserva de mercado, maneira de sobrevivência. Isso. E aí ela cola nesse lugar. E que, ao mesmo tempo, é a maneira como a gente se reorganiza, mas, ao mesmo tempo, onde a coisa vira uma mentira. Sim. Ela vira uma justificativa de como a gente pensa a pesquisa, e não é necessariamente. E essa escrita está sempre muito determinada pelo que vem de fora, né? Que é o que está no texto do edital. Isso, tem que rezar ali, né? O edital, para você poder, quase uma... Porque parece que tem muito pouco espaço para você, de fato, colocar lá o que você já está fazendo na sala de ensaio, ou no seu trabalho, e... Eu discordo que não tem espaço. Eu acho que a gente vai buscando cada vez mais uma forma. Para poder ganhar. Para poder ganhar. A gente vai começando... Eu acho que as duas coisas caminham juntas, talvez
pelo lugar da escrita de projetos, ler muito projeto, ter sido parecerista, eu acho que a gente vai aproximando para um discurso que não necessariamente é o discurso que vai garantir e que vai dialogar com o que você está fazendo. Criou-se uma ideia de forma mesmo de edital. Tanto que nesse último, que é o nosso do Pérfida, eu comecei a discutir com vocês falando, vamos por outro caminho, porque a gente, para o Pérfida ganhar o primeiro fomento, foram muitos projetos inscritos. Nossa. Muitos. E aí a gente mudou o caminho, porque eu falei, vamos pelo lugar que hoje é o de fato. Foi um atravessamento. Vocês ganham. A gente ganhou depois de 8 anos escrevendo todas as edições. É o nosso primeiro fomento. Esse é o nosso primeiro fomento. Também. Vou perguntar, diante dessa discussão que houve do PROAC, você acha que isso interditou um pouco? Não. Interditou em que sim. Assim, aquele grupo ali. Não, magicamente a gente ganhou um fomento depois de 8 anos escrevendo, depois disso. Eu acho que pelo contrário. Hoje eu acho que é o momento em que eu não sei como você se sente, mas eu mais sinto a gente parte de um ecossistema da dança de São Paulo. Fazendo o nosso rolê ali, meio estranho, tudo bem, mas assim, eu sinto que estamos fazendo algo há 10 anos. As pessoas reconhecem, né, que a gente está fazendo algo. Porque acho que é isso. O grande nó foi, a gente sempre fez algo meio estranhão. Mas isso sempre foi uma discussão entre a classe. Então, alguém que é amigo da dança veio assistir e falou, nossa, gente, não é dança. Adoro, que tesão falar sobre isso. O problema foi quando isso veio de outra instância. E aí, quando veio de outra instância, de certa forma, une a gente. Porque é um problema que, assim, pode ser a pessoa que está ali fazendo o quebra-nozes no municipal. Quando a pessoa ouve essa informação, fala, não, pera, isso é abuso de poder público. Então isso de alguma forma parece que integrou a gente de alguma forma. Agora, o que eu sinto é que isso mudou radicalmente a nossa abordagem de pesquisa em sala de ensaio. Eu entrava de um jeito para pesquisar antes desse evento e eu entro de outro hoje. Então, Isso Por quê? Olha, Liana, acho que o lado ruim desse é uma espécie de trauma, assim, é quase assim, nossa, eu não quero passar por isso de novo e eu preciso saber que quando eu mando um projeto para o edital, eu estou, de certa forma, prometendo algo para alguém. E aí, se eu ajusto minha escrita para fingir que eu vou fazer aquela coisa, eu, em algum nível, preciso fazer aquela coisa. Porque acho que a gente era mais inconsequente, do tipo, peguei a grana, bora fazer, bora criar. Mudou o título, tanto faz, virou outra coisa, isso que é legal. faz. Porque Delícia, faz né? parte da pesquisa, Isso né? que é legal. A coisa vai se... A gente não está fazendo sabão para vender. Mas a gente tá um pouco. Não é. Então, esse é o problema. A gente, quando entra na loja, quando eu e o Renan falo assim, eu vou criar, mas eu vou criar dentro dessa estrutura do edital, do jeito que hoje em dia é edital em São Paulo, é meio fazer sabão. E eu falo assim, tudo bem. Não, mas você faz o que, de qualquer maneira, você coloca os seus interesses nisso. Claro. Sem dúvida. Claro. Sem Seus dúvida, conteúdos sem ali, dúvida. né? Mas talvez a gente apare um pouco mais as arestas. Assim, eu acho. Não à toa isso, a gente foi fazer trabalho para rua, a gente entrou numa discussão A de gente foi pesquisar mediação o muito balé maior. do Quarto Centenário, Tem tudo a ver com isso. e a Tem- classe de dança. Olhando os trabalhos do Pérfida como olhar externo, sim, tem uma mudança desse acontecimento que foi o questionar, que eu acho que ela usa conteúdo, mas ela questiona a forma, ela questiona a dança. Isso, Não é o questionamento, e aí reverbera na Cacá e no Renan de um jeito de repensar essa dança. Eles continuam nesse lugar de entender a dança nesse lugar, só que eles mudam como eles conversam com o outro. Eu não acho que eles... Aí é de observadora, produtora que está com eles desde o início. Eles não deixam de fazer aquele pensamento de dança que eles estão interessados. Eles começam a mudar a mediação. Eles começam a criar outros artifícios para que isso possa ser acompanhado de outra forma. Porque o primeiro trabalho, que é o instante anterior,
Tinha um cachorro, eu adoro. Que era o momento que tinha um cachorrinho ali dançando. E pra mim, no meio do espaço, aqueles cachorrinhos A gente de. saía e Sai- deixava. Isso é dança, sou do rolê Nova Dança. Se você decidiu que isso é dança, é dança. Não, ninguém pode tirar isso de você. Só que aí vocês começaram a descobrir como escrever isso, não só nos corpos, mas de outras formas. Eu acho que esse é o olhar de. Não, eu concordo, e acho que tem uma outra coisa que muda, é que a referência que a gente traz para a gente pesquisar, né, usando a sua palavra, assim, mas acho que o assunto que a gente traz tem sido a própria dança, e nunca foi tão evidentemente a própria dança. Né? Isso é bom? Em termos de história da dança, para mim tem sido ótimo. Assim, eu tô aprendendo um monte, me divertindo. E é isso, por exemplo, das conversas, né? As coisas das conversas têm entrado nos trabalhos. Mas, assim, falando do resultado estético da dança, tudo, essa coisa que contempla a cena, você acha que tem coerência? Assim, é bem entre aspas, difícil. não é coerência, está dentro do desejo de vocês. Porque eu acho que tem que ter. Sim. Eu acho Né? que sim. Esse novo, eu sei lá para onde vai, né? gente. Mas o Fantasia, eu sou muito feliz Sim, com o Fantasia, sim. foi o último que a gente fez. Claro, né? Vocês estão fazendo, eu acho que até uma pergunta. Não, Não, mas mas eu é acho que que tem- poderia ser, né? Nesse lugar de Acho que trauma ninguém que o faz Renan isso, falou, né? assim, a gente... Não, mas por exemplo, sei lá, o Sem Luz é um trabalho que eu tenho uma série de questões. Tem uma criação nossa que eu olho e falo, não deu muito certo, gente. Acontece. Ah, é putz. ótimo também. É, do tipo, É, isso, não, gente, é olha, ótimo, não rolou, é, não foi. fracassos, Tudo bem. E aí você saca um pouco, do tipo, abordei dessa forma, acho que não é muito isso. não, super bom. E é isso, é uma coisa muito difícil da gente se permitir fazer, porque tem isso de, preciso criar obra que vai dar certo, que vai fazer sucesso, e a Bienal do Sesc vai me chamar, né? Não, gente, vou fazer um negócio. Mas, inclusive, tem a Bienal ainda? Tem a Bienal ainda, mas ninguém pode se inscrever mais, eles que selecionam. Cada vez melhor, não? Mas é cada vez mais formatado dentro de um pensamento que não é um pensamento coletivizado. Eu sinto que posso ser um pouco ingênua, mas a coisa a conversa que não começou sendo gravada da manifestação, eu sinto que a discussão era mais viva e mais presente, não um resumo de texto de rede social. Sim. Porque é isso, o debate ele era mais atravessado de muitas formas. Tinham coisas horrorosas dentro desse debate presencial, mas ele era um debate mais vivo. Amoroso. Mas essa é a função da rede social. Justo. Ela é botar pano quente, tipo, esfriar as coisas mesmo. Não, Você acha que tá dizendo pra alguém, quando na verdade tá sendo só sugado esses discursos, né? E a gente não tá trocando de fato. A gente acha que tá. Que acabou isso aqui, né? É. Entendeu? Esse tete a tete aqui, isso acabou. Tomar cuidado com o que você falou às vezes também, porque as interpretações são várias, né? Sim, não é outro São campo várias, né? de comunicação. Então, E vocês têm, pensando nessa coisa também em relação ao público que a gente tem falado, como que foi assim, a experiência de público ao longo desses vários anos da companhia? Assim? Vocês foram formando um público, o público tinha questão em boa relação pergunta. ao trabalho lá? Cadê a Clarice aqui? O que foi rolando? Não, Mudou? então, essa coisa do fomento, a gente estava falando isso também. A gente tem muitos trabalhos, a gente tem muita produção. A gente teve a felicidade assim, de continuamente, né, como um fomento, sempre falando do fomento para cá, né, da inauguração, né, do edital do fomento para cá, a gente produziu bastante com o apoio do fomento, né, e precisa continuar. Solo é um problema, porque eu sou solo, né? A gente tem, né, contém uma produtora, como rastreada e tal, mas o público é pequeníssimo. E morre quando acaba o projeto. Sim. Acabou, tá lá. Tem trabalhos muito interessantes que a gente gostaria de estar apresentando, mas não tem. Agora sim, com o Muito Vermelho, são 12 pessoas que se E o lá no Casulo, que cabem 40 pessoas. Então, a gente tinha dessa ilusão de que tem muito público, que a temporada, todas as representações foram ótimas, foram mesmo, mas
Vamos lá, né? A medida, qual é a realidade? É isso. Um teatro também à margem, né? Que não poderia nem ter, pelas condições de segurança, e 12 pessoas num espaço de 40 lugares. Então, não tem, a gente não sei, é uma discussão essa coisa de formação de público, né? Sim. Então, porque é isso, né? Quando eu falo, pegar o fomento, pegar um edital é um pouco, em algum nível, produzir sabão, é porque a gente entra nessa lógica produtivista de fazer mais e mais e mais e mais, porque se não bota uma estreia, não pega o fomento, só que aí não tem como circular o trabalho É muito depois. louco isso, porque se você não pega o fomento, isso é o que você está falando, não pega o fomento, não tem como você viabilizar nenhum, né, nenhum tipo de produto. Ou você viabiliza coisas muito menores, assim. É só. Que não necessariamente circulam também. Exatamente. Então, é uma discussão. Agora, até o pessoal lá do Teatro Pindorama, né, estava com essa discussão também de formação de pública, subjetividade. Só que é teatro, é outra pegada. É, outro lugar. Porque acho que é isso. E para vocês, como é também? Então, isso que ir pra rua teve um pouco a ver com isso, né? De falar assim, ai, gente... Conversar com mais do que 13 pessoas. E que são 13 pessoas que falam a nossa língua, entre aspas, assim, né? São as 13 pessoas que são nossas amigas, que pensam dança do jeito que a gente pensa. Sei lá, a gente foi... Eu tô falando do Quebra-Nozes, porque a gente foi assistir o Quebra-Nozes semana passada, no Teatro Municipal, da Escola de Dança de São Paulo. E tem uma coisa... Tá lotado, né? Mas não é que tá lotado. E as é famílias, que assim, gritando, aplaudindo. é tipo um show da Madonna, assim. É um negócio muito forte enquanto experiência de público. Porque é uma narrativa. Ela ganha, assim, não é só da forma, é o conteúdo. Se fosse assim, é a forma do balé, beleza. Mas tem ali uma coisa que tá pegando na mão daquela galera o tempo inteiro. Que é Natal, ela ganhou o presente, o irmão roubou o presente. Né? Não, também. É que o balé tá na forma. Eu tô fazendo tipo conteúdo enquanto narrativa, assim, enquanto informação que vai sendo passada ao longo de 2 horas. Porque é só porque tem uma historinha na primeira hora que na segunda pode ser o encontro de culturas mais racista do mundo. E tá todo mundo de boas, que pode ter, sei lá, uma luta armamentista do Quebra-Nozes contra o rato. É horroroso, o rato morrendo e a galera assim. E o rato procurou. Exatamente. Gente, tá todo mundo armado em cena. É uma turma de 50 crianças com uma arminha de. Sim. Só que é isso. É Natal, é o balé. O rato morre real. Assim. É uma loucura. Eu falo assim, gente. Tipo, tudo bem, historicamente é claro que vai ter relação entre balé e uma lógica militar, mas é 2024, gente. E é criança? São crianças? São Crianças, crianças. adolescentes. A galera tá em fase de formação. Formação. Só que aí você fala, bom, tá tudo assim, a lógica do espetáculo, comunicação tá aí. E a gente tá com 10 pessoas meio fazendo o quê com essas 10 pessoas, assim, experimentando, radicalizando, mas aí eu fico um pouco nessa noia. Então, ir pra rua é um pouco isso, falar, então vamos jogar com a coisa do espetáculo, vamos mesmo contar a história, vamos pra tentar Mesmo criar que seja alguma de um coisa jeito um pouco narrativa. estranho, mas... Acho que a gente não tem repertório de formação, eu não tenho, pra fazer esse tipo de espetáculo. Tem gente na dança que até tem, que é muito legal, e sabe jogar com isso. Mas eu fico olhando e falando, nossa, gente, assim, como que a gente, para essa nossa galera, sai da lógica do reclame, que eu acho que às vezes a gente fica muito nisso, e pensa, sei lá, que dá para fazer um meio termo entre o Quebra-Nozes e a gente com 10 pessoas. Dá para você ir para o municipal? Então, então. A Pela gente conversa até do Alejandro não dá muito, não. Então. O quê? Pela conversa que a gente teve aqui com o Alejandro, não dá muito, não. É bem difícil. Também não? Não, porque a galera que tá vendo o Quebra-Nozes, Não vai ver, Alejandro. Não é a galera que vai ver os balés que vai ver. Eles estão tendo uma questão muito séria com o público lá no Municipal, porque é um público que está esperando um tipo de... Até o Ismael Ivo acho que rolava. ele tá diretor. Ele tá o quê? Diretor. Diretor? Ele está Diretor dirigindo artístico do o balé, balé da é. cidade. Permanente? Durante até 2027. Eu não sabia. Sim. E é isso, ele está chamando uma galera bem experimental. Chamou a Marcela Levi, a Lucia Russo, chamou o Cristian Duarte, chamou uma galera que está fazendo umas coisas bem... O Fukushima. O Fukushima, Foi. E o corpo de baile? Eles estão curtindo. Eles Que legal. foram eles que chamaram o Alejandro para fazer a direção, depois dele ter dirigido o 68 com eles.
Mas o público do municipal tá Brocha. assim, tá ligado? Brocha. Não, ele tá reclamando nas redes sociais, tá ali assim, isso não é dança, onde já se Que viu, ótimo. esses bailarinos com as roupas rasgadas, que coisa horrorosa. Ao mesmo tempo, tem um movimento de ocupação de outras pessoas, né, no municipal. Sim. Tem outras pessoas começando a frequentar aquele espaço. Exato. Que não frequentavam, de É. fato. E assim, tá lotado, mas Mais lotado de democrático, quê, né? né? Quais são essas pessoas, de onde elas vêm? O problema é que o público pagante foi embora, né? Porque a gente vai pro municipal, a gente paga o municipal? Não, a gente pede convite. É. O Não, público e que tem os cadeira assinantes, cativa, né? então, essa galera... Então, talvez essa lógica seja mais Eles são, problemática do que... então, porque eles são clientes do teatro. Porque isso é o oposto que vocês estavam falando antes, né? Cheguei depois, enfim, não sei o que já rolou. Mas o oposto que vocês estavam falando, porque o edital, de alguma maneira, apesar do engessamento, ele é uma conquista de muitas coisas desse tipo de trabalho, outros tipos de trabalho conseguirem ter o mesmo tipo de approach ou de recurso para existir, né? Então, mesmo que a gente fique muito pautado e ainda pelas emergências, pelas urgências do mundo, que aí vira um edital público e tem uma questão toda social que a gente tem que cumprir, é dinheiro público. É, Né? exatamente. Foda-se. Então a gente fica bem nesse lugar, assim. É. Ou é o mercado, Sim. ou é o Estado, basicamente, né? A velha treta. Mas em alguma medida, e o fomento é o edital que a gente consegue ter mais abertura e mais flexibilidade de pesquisa, de fato, né? Então, não sei não, só porque eu acho que vocês foram para... São dois ambientes São dois muito ambientes diferentes, completamente né? diferentes, e o quanto essas conquistas também não é uma conquista da classe, né? Ao mesmo tempo que a gente conquistou e está engessando a gente, ela faz um monte de produção parar para pensar umas coisas que estavam sendo feitas bem próximas num quebra-nozes, com uma vestimenta mais experimental, Sim, sim. né? Então, sei lá. Eu acho que pensando, por exemplo, no contexto do fomento à dança, e, por exemplo, crítica à dança aqui em São Paulo, daí, sei lá, que a Helena parou de escrever no Estadão, que eu acho que é mesmo meio um marco, assim, enfim, para além de todas Ninguém as escreve questões. mais, né? Não, ninguém, Tem isso também, né? ninguém escreve A mais. gente falou disso na Nesses conversa lugares passada. oficiais, né? Isso Ninguém tem escreve. voltado nas conversas, porque é um lugar muito... porque quando ninguém escreve, as pessoas param de escrever, você para de criar vocabulário em comum. Sim. Aqui E aí a para gente- de estar, né, nas Perde mídias e as muito. pessoas veem, tem aqui uma crítica de dança, posso nem ler, mas eu sei que isso existe, Perde. né? Não ajuda, né? Mas fica aí uma provocação para o futuro, na verdade, porque é o que a gente falou de... Desculpa, só a Helena? Só a Helena? Há um tempo, há algum tempo, Não, gente, só a tinha Yara, Helena, né? escreveu muito. É, assim. A Yara Liderman escreveu bastante. Mas isso era uma coisa da inteligência, por exemplo, do fomento ao teatro, que fomento ao teatro usava verba não de projeto, mas verba interna da secretaria que era destinada ao fomento e criava, tipo, o que eu vi agora há pouco, uma revista do fomento falando sobre a história. A gente da dança, olha, vocês reclamaram que eu não estava me incluindo na dança. Eu não estava me incluindo, porque eu sou assim, eu sou dos 90, 80, então eu sou da dança e do teatro. Mas é isso, não teve esse movimento de criar dentro da secretaria mesmo, de uma briga, de não a verba dos grupos, mas a verba que está dentro da secretaria de criar um material de divulgação coletivo. O teatro fez muito isso porque sabia da importância da manutenção disso como um pensamento. A dança teve muitos quebras, inclusive, dentro de quem deveria ou não acessar esse fomento, e se perdeu na ideia de a gente precisa também criar um histórico deste movimento. E esse histórico desse movimento, ele foi muito mais tímido. Ele é muito mais tímido. Porque é isso, partindo dessa conversa, assim, eu, indivídua, me dava muita vontade de propor um negócio na secretaria, porque eles têm, internamente, eles têm verba que tem que ser destinada ali dentro da secretaria. Falar, vamos fazer uma revista que seja semestral, anual, para falar sobre esses trabalhos de dança que estão sendo produzidos, convidando, porque é isso, o teatro fez e continua fazendo, é bom, há controvérsias, não é sobre criar história, é criar bagagem, porque o Itaú, que a Sônia traz no primeiro encontro, que eu achei muito, muito importante, ele tem um histórico, ele constrói uma história onde você consegue olhar. Dentro do fomento, as histórias são individuais, elas não se entrecruzam. Elas falam dos grupos, indivíduos, criações,
e não criam. E aí eu posso estar falando uma grande bobagem, porque eu não chegou a mim nenhum desses materiais, assim, de fomento à dança. Se existe algo que seja para além do grupo, e sim uma proposta da secretaria, para olhar esse histórico e fazer isso Sobre a política pública. sobre a política pública de dança mesmo, porque já tem muito tempo para não estar Sim, escrito, verdade. e mesmo da crítica, de falar o que é É produzido, verdade. e isso estar. Que eu acho que tem uma diferença de postura na secretaria também. Sim. Não, é até isso, até porque, sei lá, Eu acho que tem algum livro, não tem, Eliana? Que eu não lembro se é dos 5 anos ou dos Tem. 10 anos do fomento. Tem Mas um livro. depois. É porque tinha uma moçada que administrava muito interessante. Tinha a Sai tudo. Eliana, tinha o Marquinhos na Marcos secretaria. Tinha aquela senhora que foi do Balé da Cidade, que era maravilhosa. Qual é o nome dela? Lembra? Que era lá na secretaria, ligada ao fomento. Ela foi diretora da companhia da dança do Estado. Esqueci o nome dela. Enfim. Mas é por isso que Mas me dá vontade da Mas eu galera não sei dos se 20, foi essa 30 coisa anos. pós-pandemia, o que aconteceu, né? Mas- Não sei. Mas Teve é a uma galera dos lacuna. 20, 30 anos que devia estar muito movida para olhar. E é isso. E como, assim, não sei onde está a galera por isso que eu perguntei na conversa passada sobre a universidade, porque a universidade era esse lugar onde, e eu não sei. Se debatia. E não só olhava para o seu trabalho, e sim sobre o seu trabalho está dentro do tempo que está, porque vieram muitos antes de você que calcaram esse espaço para que esse tipo de linguagem pudesse existir. Eu venho dessa estrutura de pensamento artístico, e a gente pode discordar do que veio antes, mas a gente tem um conhecimento sobre o que veio antes. E aí eu fico nessa dúvida desse histórico, porque quando a gente não. E aí a escrita, que é que vocês questionaram, de quem escreve, quem pensa, quem dá espaço, quem dá holofote para o pensamento em dança. o que a gente tem de cenário hoje é muito unilateral em São Paulo, né? A gente tem o Henrique Rochelle escrevendo de uma forma um pouco mais oficial, bem entre aspas, e tem um movimento muito inicial, me parece, de gente querendo escrever coisas, assim. Mas eu sinto que é isso. Parte do desejo de todas essas conversas, assim, eu acho que eu também tenho me dado conta de que eu sabia pouco da história de dança em São Paulo, assim, apesar de estar aqui há um tempo fazendo. Nossa, assim, meio... O que acontecia, assim, para além das obras das e dos artistas, assim, o que e aí ficam voltando, sabe, assim, o Festival do Cigarro, assim, o Festival do Cigarro, as terças de dança, o Nova Dança, o Nome da Cássia, que aparece em tudo quanto é canto, assim, que pontos são esses, assim, a gente não tem mesmo uma historiografia, acho, mais densa, né, da produção em São Paulo. E olha que tem história, hein? Então, tem muita história. Muita gente. Muita história. Por isso que precisa da galera dos 20 anos. Mas eu fico pensando assim, tava tentando pensar por quê, né? Por que o teatro tem tanto mais que a dança? Sim. Mas pensando no curso de teatro, por exemplo, em universidade, você tem a função do crítico tá incluída dentro do teatro, você tem o dramaturgo, você tem a escrita tá dentro das atividades do fazer do teatro, né? E na dança não, né? A dança é a sua pesquisa, no máximo, né? O seu TCC ali, que você pode ter que escrever uma monografia, mas não tem essa atividade do escrever sobre, né? Que o teatro tem. Então, acho que historicamente, assim, o pensar em escrita para o teatro é muito mais presente e concreto do que com a dança. Porque o teatro tem uma história muito maior, né? Muito mais além, não tem? Sim, não, se a gente for pensar historicamente, a dança tá ali com o teatro. Só que a questão é que... E aí, que foi o que eu falei na conversa passada. O teatro tem a fala. O teatro tem o discurso. E aí, isso fica mais fácil de mais, é verdade. fazer Ctrl-C, Ctrl-V. O que você diz está escrito e aí ele vira. Mas a dança tá ali de tempo. Mas eu acho que a dança foi encerrada no corpo durante muito tempo, historicamente, assim. E... Você acha?
Ah, eu acho que em alguma medida sim, assim, sei lá, a minha formação em dança, que é numa universidade importante, que foi no Unicamp, ela basicamente forma intérpretes, assim. Ela, sei lá, toda a parte teórica do curso é muito frágil. Eu fui estudar muitas coisas depois de formada. É mais prático. É. Totalmente. A PUC é o Inclusive, contrário. A PUC é Não. o contrário, É, eu a acho. PUC é o Pelo contrário, menos a gente né? tinha essa sensação, É. assim, da PUC dar uma Não, formação mas você vê teórica também muito pelos mais- corpos, né? Um corpo que foi É. formado pela Unicamp e um corpo que foi formado pela É. PUC. E tem uma... Sim. E em alguma medida, quando a gente estava falando dessa coisa lá atrás, né? Desse movimento da dança se separar do teatro, eu fiquei pensando no quanto que talvez a universidade de dança ter se multiplicado, e que é muito legal, tem alguma função nisso também, sabe? De especializar. Sim, demais. Entre as linguagens, eu tô pensando nisso. E também em termos a discussão de universidade, de colocar como um campo menor. Se a gente pensa, por exemplo, na USP, a USP não tem um curso de dança. Sim. O curso da USP tem 2 professoras de dança, 3, né? 2, 3, dentro de um curso de artes cênicas, um curso de teatro. Assim, gente, isso aí é uma luta para tentar se abrir um curso de dança na USP que ainda não rolou. Verdade. Isso é muito, eu acho isso muito É sintomático. verdade. Assim, nossa, gente, é muito Tem, em São Paulo nicho, tem a assim. PUC e a Embi Morumbi Aí ainda tem tem. que eu nem sei como tá, assim, eu lembro antes da pandemia, o curso tá sofrendo muito ataque da universidade. Agora eu já nem sei mais que tá, assim. E aí esses que nem eu, agora eu não trabalhando com esses 12. Interessante, porque também minha cabeça mudou com relação ao corpo que dança. Que corpo que pode dançar? Que corpo é esse que pode estar em cena? Né? Isso foi me quebrando também os meus conceitos e paradigmas com relação a esse corpo, entendeu? Isso foi muito legal também. Como Isso no que- processo de seleção ou depois de ter? Durante. Durante. O processo de seleção, ele foi meio se dando assim, né? Tinha pessoas que não tinham interesse no Sim. meu interesse, né? E quase uma seleção natural e tal. Mas são pessoas que estão, né, Hernandes, né? Trabalhando com outros, são intérpretes criadores, né? E são corpos, que nem a Valéria falou, não, são corpos muito diferentes, mas que dançam, porque a gente tinha uma ideia daquele corpo de bailarino, que você olha e você fala, esse daí dança. Hoje já não é mais isso, né? Fala, você dança, né? Como você coloca esse corpo em cena, né? Então também, para mim, foi muito legal, porque foi tirando um pouco, eu tinha um pouco isso, né? A Cássia escreveu também, a Cássia Arnaldas, ela foi assistir. E a gente vou mandar para você também. Do Instagram, né? Do Pequenininho, Instagram. eu vi. Você viu? Eu vi da Cássia. Não deu para entender. Não dá. Não deu para entender, depois que ela começa com um poema, né, um negócio, depois ela vai lá e fala da técnica, da performance, não sei o quê. E eu pensei, esse olhar também da Cássia para isso, mas aonde que ela pensa, o que é um corpo técnico, uma técnica, performance, um corpo que levanta o outro e tal. Mas aí a maneira como você, que está de fora, elabora também, como é que você se utiliza desse corpo, porque você vai se utilizar daquele corpo, ele vira uma ferramenta ali, né, para você manipular, né. E essa discussão também, que corpo é esse que hoje pode dar na cena? Né? Vocês fazem isso, né? Que corpo é esse? Que já não é mais isso, tem que ser bailarino, não é. É uma outra maneira de pensar também, né? Uma estética, como eles se colocam. Né? Eu vou ver alguns trabalhos, eu também fico pensando nesse corpo. Porque é importante o corpo, né? A gente está falando da dança, né? Da expressão, da linguagem, enfim. Mas ele permeia todos esses lugares agora. Não é mais esse purismo, né? Já era, isso faz tempo, né? Vem com as artes plásticas, né? Mistura de outras linguagens. Né? Como é que você pensa esse corpo? Então, quando a Cássia fala disso,
eu entendo um pouco, né? Porque talvez ela esteja um pouco nesse lugar, tá desbaratinada agora, né? Porque eu falei, e agora? O que eu vou pensar? Mas Mas tem que repensar. Assim. É que eu não li a crítica da Cássia, mas... Muito Não é bem uma pequenininho. crítica, Não, mas é- do Instagram. Não, mas é que você usou uma coisa que os 2020 a gente não colocaria, mas não é mais uma ferramenta. Um corpo ali não é mais uma ferramenta para. Ele é uma ferramenta com. É um negócio de uma mudança de pensamento de geracional aí. A gente tá falando de um pensamento geracional, de como esses corpos, a gente falou dos 20, 30 e dos 30, 35, 40, Obrigado. não, mas de não ser um objeto. Porque a gente tinha esse corpo dançante, desse corpo que dança, que era uma ferramenta e um objeto que dança. Que aí não, hoje ele pensa. Ele Mas eu pensa. acho que tem. Engraçado, eu acho que em relação, sendo muito eu concordo contigo, mas acho que em relação ao fomento à dança, isso quase é o contrário. Eu sinto que quando o fomento à dança surge, ele surge com essa coisa do criador-intérprete. Que tipo, vai juntar uma galera e todo mundo vai meio dançar e criar. Hoje, quando eu vejo, assim, vários grupos que ganham fomento, assim, e que produzem... Sei lá, acho que pra mim um caso que é muito... é evidente mesmo. O TF Style, que agora é só a TF. O TF, o grupo do Igor, assim, é um grupo que pega um monte de fomento, assim, e... assim, e não tem problema nenhum nisso, mas assim... Super virtuoso. Não, mas a questão é, tipo, a galera vai lá pra fazer uma dança. Tipo assim, se é a Cacá, se é a Eliana, assim... Tem que conseguir fazer do jeito que a coreô é. Entendeu? Assim, não tem a questão da criação, do tipo, eu tô aqui para fazer o negócio. É, do, tipo, é uma coisa que é quase contrária ao que é central do nosso tempo. De não ser para e ser com. Então, E não, separe e ser com, mas é só uma mas coisa de dizer, porque é isso, de não citar, da pessoa dizer que a pessoa dançando é a pesquisa dela. E aí, quando ela sai daquilo, ela não pode dançar. Quando você está há muito tempo dentro dessa estrutura do fomento à dança, se eu dancei tanto tempo com X, e aí se eu vou dançar fora de X, você não pode dançar porque aquilo é minha pesquisa. E aí seu corpo vira propriedade na dança. Sim, acho Sim, entende acho que como sim. ele ferramenta e é de propriedade intelectual e física, que é uma mudança geracional e que eu acho que para mim é um lugar muito crucial dentro do pensamento e produção em dança. Eu acho que sim, mas eu sinto que isso mudou e tem um pouco a ver com certa precarização. Pensar, por exemplo, o solo da Maria Bazuto, que ela fez no mestrado dela, lá na Unicamp, é um pouco isso, assim, ela está trabalhando ao mesmo tempo com 4 criadores, tá dançando com o Wellington, com o Jorge Garcia, e é isso, assim, A Maria? A Maria. O Marcos. Com o Marcos, então assim, com a gente, tipo assim, então, é um corpo que, assim, nem que algum coreógrafo peça por propriedade daquele corpo, não tem como. Assim, tipo, não vai dar. Porque, assim, acho que isso tem a ver muito fortemente com precarização. Perdemos metade do valor total do fomento. Os argumentos de posse que havia há 10 anos atrás no fomento, eles são inviáveis. E que bom que eles são inviáveis. Mas eles só são inviáveis porque a gente está numa situação precarizada. Essa é a loucura, assim. É positivo e negativo ao mesmo tempo, assim. Impede um problema criando outro. Ou a partir de um problema extingue-se outro. Eu não Porque sei se eles são. Pode falar. Não, eu vivo isso com a luz, por exemplo, eu sou iluminador. Uhum. E já aconteceu comigo de eu utilizar um recurso no espetáculo e a pessoa que era a coreógrafa daquele trabalho me viu eu usar esse recurso em outro. Ela veio me cobrar. Como que você usa isso aí lá? Isso aí é nosso. E aí a gente entrou numa longa conversa, né? Não, mas como assim? Em que sentido, né? Sim. Será que eu usei da mesma forma, É no meu. mesmo contexto? loucura. Muito interessante. Que loucura. E aí entra nesse lugar que você falou, bom, mas eu não posso trabalhar só com você. Não posso guardar isso. Eu não posso ser só seu. Porque eu preciso Não é viver. propriedade privada. Você não me paga o suficiente. É bem isso, né? A conversa. E é isso. E mesmo que pagasse, essa é a loucura. Mesmo que pagasse, será que é mesmo? Só que esse é o nosso argumento. Não é só seu, sua, porque nossa situação é precarizada. Na verdade, está ali botando um band-aid bem, Não, a gente está muito precário. bem marromenos, né? Tá muito. Mas o precário de. Mas também tem a ver com
de novo, né, voltando para a universidade, assim, muitas pessoas estarem se formando pesquisadoras e também quererem desenvolver trabalhos e às vezes estarem em trabalhos de outras pessoas, mas desenvolverem seus trabalhos. E aí a gente começar a questionar um pouco essa lógica Do que é intérprete criador. de uma direção que é dona da criação, sabe? Entendi. Em relação a pessoas É uma questão. que são intérpretes e que também se colocam e criam junto. É uma questão. Né? Bem pouquinho. Eu acho que É uma questão. é, Porque, que nem no que acho que tem a ver com esse ruído. tempo histórico que a TT fala. Então, no ruído, que são 12, era um cuidado que a gente tinha. Porque, assim, não, eu tenho a E ao quadrado, núcleo, a gente tem interesse nessas 12 pessoas para a gente olhar como a gente cria através dessas 12 pessoas. Então, o interesse era mesmo, né? A gente quer ver com esse interesse que eu tenho no trabalho com o Estado, meu corpo, esse lugar quase que não acontece nada, trabalho com essa coisa do mundo hoje, trabalhar em cima, que era dançar em cima dos escombros. Então a gente já tinha um lugar ali, falei assim, não, eles vão ter que, assim, amorosamente, afetivamente, aceitar o nosso olhar. Que essa hierarquia vai ter que acontecer dentro desse trabalho. Né? Que é uma coisa que você está falando, acho que é um pouco isso, da intérprete criador. Claro que eu vou precisar da criação Mas dele. que aí cada um resolve de um jeito. Claro que eu vou precisar da sua criatividade, da sua liberdade ali, para eu poder ir, né? E criando aquele lugar que eu vou depender de você também. Então, é um lugar delicado, né? Mas, né? Que é a direção, essa coisa da hierarquia, né? Da direção, né? Um afeto, claro que não vou chegar dando porrada com muitos diretores, enfim. Mas isso também é uma questão. E é muito louco, porque como a gente não tem, como ela falou, a palavra que o teatro tem, é muito difícil para a gente colocar para eles qual é esse lugar. Então eles têm que ficar vivenciando, têm que ficar fazendo para, de alguma maneira, eles se entenderem. Porque a gente falava muito, né? Não, é aqui, por exemplo, não tem personagem, não faz cara disso. Quer dizer, não adianta, enquanto eles não vivenciam, e isso demanda tempo, né? Mas foi legal, né? Porque eles foram, aos poucos, eles foram entendendo, aqui é esse lugar. Um lugar que uma certa instabilidade. Isso falando de uma poética, né? Mas pegando um pouco o gancho dessa história que o pessoal sai das universidades, acho que mais na Unicamp, mais isso, né? Não sei. Porque você fica vendo vários solos hoje em dia, eu não sei, né? As pessoas estão lá criando a coisa dela, que é bacana, né? Não sei em que condições e tal. Ou mesmo grupos que se formam, né? Dentro das universidades com outra lógica de criação, né? Que é bem legal, né? É bem rico também. Acho que tem que Agora, a Zélia fala uma coisa que eu gosto muito, que ela fala, a Zélia Monteiro, né? Que ela trabalha muito numa determinada tradição. Então ela recebe aquelas informações através do trabalho corporal que ela tem com o mestre. E ela depois passa e vai de mestre a mestre, você vai chegando num lugar que é transmitido assim, de trabalho corporal para trabalho corporal, né? Não adianta você ler o livro. Você tem que viver aquilo, né? Viver aquilo corporalmente. Né? E aquilo vai sendo passado, né? Tem coisas no teatro que são passadas assim, não tem nada escrito. Segredos, né? Assim, que você vai captando, opa, é isso. Por que eu estou falando isso? Porque acho que tem a ver com essa história. Eu acho que também é uma coisa que eu lembro da gente conversar muito sobre isso, assim, porque quando você tem essa tradição, que também acho que é super forte na dança, mas sei lá, em alguns modos de teatro, isso aparece também, né? Algumas lógicas, sei lá, um pouco mais teatro asiático. Tem uma transmissão que ela é mesmo linear, né? Pá, 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 pá. E aí você reconhece a trajetória e isso te coloca num lugar muito específico dentro desse ecossistema. E existe um outro modo de transmissão que ele é um pouco mais doido, assim, né? Assim, que... mais anarquizado. E que é maravilhoso. Também é maravilhoso, mas
esse modo um pouco mais linear, ele é um modo que... Talvez mais aceito, exatamente, ele é mais evidente. mais evidente. É, Você vai escrever um fomento com isso, você tem uma probabilidade de ser melhor entendido. Depende de quem é a banca. E aí Depende da banca. depende de quem é a banca, depende do contexto e depende Sim. do ano. E é isso que não dá para ser uma resposta única, na verdade. Eu acho que resolve mais a questão, né, da forma, também, Sim. né, para uma expectativa de Sim. fora, assim, né? Isso é uma coisa que me invoca, agora eu tenho que... Joga. É coisa da nota. Pô. Mas aí a gente tem um processo. A gente tem um processo de burocratização da arte. A gente tem um processo de burocratização de Sim. tudo. E aí a gente E a precisa. norma que rege a Nota leitura digital 3. é muito... Pô, mas como assim? Como é que você avaliou pra me dar uma nota tão é muito escolar? É burocratização de tudo. Porque aí você consegue mensurar num número e dizer. Que não importa, mas é burocrático. o jeito como É o poder tec- público é- olha pra coisa, técnico. É técnico, vai no lugar da Mas tecnicidade. mas não era. né? Não era. Não era. Não, isso, Acho que isso não tinha essa nota. coisa, Não tinha essa nota. coisa da nota é de Tinha 2017. selecionado. Selecionava, depois a É. comissão, a gente encontrava com a comissão, quem ganhou, quem não ganhou, para conversar. Era mais Então, subjetivo. era mais subjetivo, era muito mais rico, né? Hoje é nota 3. Então, assim, em tese, é uma maneira de proteger, né? De dizer assim, é nota, Assim, então, mas então você não está sendo protegido por alguém que gosta de você. Você tem tal nota, né? Será? Mas é uma nota o argumento é meio completamente esse, diferente. né? É mais impessoal, É um né? critério Tem os meio critérios. Você tem um critério, você tem uma lista de critérios e você vai responder a esses critérios É. e vai dar numeração Isso. a esse critério. E que é uma coisa que acontece no edital um pouco para aproximar dos processos de licitação, né? Sim, Público, mas ele passa Parece pelo uma norma Mirosk, que né, gente? Então, é disso aí. Mirosk é o marco regulatório das contratações É. fora da prefeitura. Que é- Então ele vai formalizando para que a contratação de um fomento seja a mesma contratação de uma obra. E aí a gente tem que responder aos mesmos critérios. a mesma Sim, é o mesmo regra que critério. a mesma Regra. É a mesma O cara que regra. vai com sua estrada. Por isso que a nossa, por isso que a prestação de contas foi ficando cada vez pior ao longo desses anos. Antes a gente tinha É. uma lógica de prestação de contas, entendendo o Uma contexto. subjetividade, Isso, né? outra a gente foi enquadrado dentro de um marco regulatório de fornecedores. A gente é fornecedor da Secretaria Municipal de Cultura. E isso nos faz responder a alguns critérios. E se você não responde a esses critérios, você entra numa auditoria. E dentro de uma auditoria, você pode ser questionado se você entregou ou não o seu produto. Então é a burocratização de tudo. Porque eles chamam, sei lá, criativa, economia criativa. E a empreendedorismo, indústria. empreendedorismo cultural. E eu tô falando da Então, a gente Secretaria Municipal de participou, Cultura. Esse Lembra marco. que a gente ia participar de uma atividade dessa da prefeitura? A gente tinha que apresentar, outra nota aí, 3 notas anteriores de venda do trabalho Sim. acima daquele valor, e a gente não Sim, tinha. gente. Aí o nosso cachê ia ser muito menor, a gente não fez. Sim, isso ainda existe, isso ainda está recorrente, a não ser que você... Não, isso existe, isso está acontecendo. Você tem não vou lembrar qual é o critério, ele tem um valor determinado para cada uma das áreas, quantos de artistas tem. E isso, se você não tem um comparativo, você tem que responder a isso. A gente está dentro de um sistema que burocratizou tudo. Bom, e aí o recorte a gente está falando de São Paulo. Estamos falando do recorte de São Paulo, que é a cidade que tem mais verba para cultura no Brasil. E estamos falando de 2016 pra cá, né? Isso foi muito Que é perto pós-golpe. da época do Zero. Dória. Dos golpes todos, né? Que foram Zero, alguém falou, né? 66%, nem 1%. Mas é Mesmo isso, por quando eu cento. estava em 2000 e sei lá, antes de fazer a pós-graduação, eu estava muito interessada em discutir como é que os editais estavam formatando a produção. Eu acho que agora, 2024, é muito mais evidente isso. É super. Então, Porque o edital, ele tem formatado e preocupado não só de forma
e conteúdo de dança e de teatro, de, sei lá, de produção, porque as pessoas estão muito preocupadas em responder a formatos que nunca couberam ao que a gente está fazendo e a gente está tentando fazer caber. E que estão mais rígidos, né? Super. Mas, Isso cria uma cena muito insossa, né? Triste é isso, assim. Cria uma cena que você fala assim, a gente tá tudo certinho, tá tudo na nota 8, meio... não, e esses grupos mais estáveis entrando, né? Para concorrer também com o fomento e ganhando. Daqui a Mas pouco que a gente não tem mais. estável. Um estágio, vocês entendem? Não, mas aí isso é uma aberração, né, gente? A gente não vai entrar na Mas aberração. isso vai estreitando cada vez mais os trabalhos que a gente propõe. Claro. Né? Não, mas essa aberração eu acho que aconteceu esse ano, ela não volta. Será? Não, isso acontece Eu acho- não, desde 2017. Não, mas não. Nesse nível de PROAC é porque é isso. Dentro da estrutura técnica do funcionamento daquilo, eles não podem. Mas Você tá falando dos espaços. mas né? por- Não, como do não estágio, pode? Mas eles dessas puderam. companhias de Mas dança. isso acontece no fomento, Teta, desde 2017. Como não pode? Fomento à Está dança. acontecendo. Eles ganharam, inclusive, não ganharam? Eles ganharam. Então está estreitando cada vez mais. Daqui a pouco a gente não ganha. A nota 2. a nota vai virar 0,5. 0,5. Muito bom, né? O último PROAC, qual é a nota? 8 e tanto, pô. 8 passava de ano antigamente. Hoje passava de ano. Mas o PROAC virou, é outra aberração. 98. Não, você consegue tirar mais que 10, né? Porque tem alguns Consegue, critérios que você pode acabar tirando 11. Ah, é? É, porque se você é mãe solo, se você cuida de sim. pessoas autistas, você tem outros critérios. Sim, aí... Pra Graças identificar às deusas. essas pessoas que realmente Pra sempre permitir foram que essas pessoas marginalizadas, consigam nunca fazer. tiveram chance. Tem Porque menos as- tempo para escrever um projeto, tem menos estrutura e precisam ter um incentivo. Pelo menos Porque- nesse momento. Porque é isso, a estrutura, ela precisa abarcar as diferenças. Ela precisa abarcar as diferenças de lugares e de comunicação. E eu acho que os editais, ao criarem... Politicamente correto, né? Vamos combinar, porque na verdade. Não, é que eu acho que o grande Não problema sei é se é que eu acho que essas correto. políticas acontecem e que elas são super importantes, mas elas não acontecem simultaneamente a um aumento do dinheiro investido nessas mesmas Isso, políticas, nesse né? sentido. Ao contrário, quando tudo isso acontece, o fomento à dança perde dinheiro, por exemplo. É um jeito neoliberal de olhar para as pautas, né? A propaganda da Avon. Porque eu acho que é necessário que isso aconteça, mas é necessário que Que tenha mais você verba. coloque mais dinheiro. Mas é que nesse balaio, não é né? uma coisa ou a outra. Que se mude. Não, eu não acho que é uma Não, coisa são as como- duas, é que não tá... Está sendo uma eu coisa não acho que é ou uma outra, coisa acho que é meio assim. contra a outra, assim. Eu acho que o problema se aprofunda cada vez mais. Quando eu digo assim. politicamente correto, assim, eles estão fazendo isso, mas com uma verba, porque por isso que fica politicamente correto, que é uma verba que está congelada ali. E eles querem que que o leque aumente. Então, uma discussão Não, uma política, discussão. né? Não, é uma discussão política, eu acho que todas as discussões. Financeiro político. Discutir a forma e conteúdo de dança é político também, mas tanto quanto o acesso é político. Discutir todas essas camadas são políticos. Nenhuma delas é mais ou Não. menos político. Não. Eu só acho, dentro da perspectiva que eu tenho de observar isso, eu ouvi discussões, por exemplo, sobre acessibilidade nesse último, que para mim é assustador. Como assim? Nesse último PROAC. Ah, no próximo. No último PROAC, que é do tipo, tem que colocar 20% de acessibilidade no projeto. Falou, tem mesmo. Tem mesmo, porque a gente não está trabalhando com acessibilidade. Mas é isso. É um processo que deveria ser feito prévio, durante e depois, porque acessibilidade é um negócio que a gente está muito atrasado. Muito atrasado. E como é que você discute isso dentro de um projeto? O que é acessibilidade dentro de um projeto? Mas é isso. A minha questão é, a gente precisa falar sobre essas pautas, que é isso. A acessibilidade está sendo discutida nas obras públicas, está Sim. sendo discutida nas artes, está sendo discutida em todos os lugares, setores, em todos os setores. Só que os 20% para nós, artistas, pesa muito mais do que para uma obra pública. Exatamente. Isso, aí, só que a questão não é discutir a importância a da coisa, né? acessibilidade, porque a discussão nos lugares onde eu estou
Ah, mas a acessibilidade não é necessária. Falou, não, peraí. A gente não pode se render a essa lógica de os 20% eles têm que estar lá. Só que a gente tem que discutir para 20% a mais e não então, tirar disso que eu a tô falando. acessibilidade. É disso que eu tô falando, que ao mesmo tempo que a gente assume essa responsabilidade, que acho que a gente tem que assumir, o poder público não ajuda a gente a assumir essa responsabilidade, porque a gente tem que fazer tudo com o mesmo orçamento, ou com menos do que antes. Total, não, mas é isso. Não é a discussão não é sobre a acessibilidade, porque para mim a discussão virou sobre a acessibilidade. Falei, gente, vocês estão entende o tamanho do buraco que a gente, como coletivo, tipo, ter 20% destinado à acessibilidade, que bom a gente estar pensando sobre isso e reorganizando nossos projetos a partir dessa ótica que a gente está muito deficiente. Muito, assim, Não, e muito Basta atrasado. ver os próprios espaços que Sim. você vai. Os espaços que não têm acessibilidade. O Casulo, Hernandes, ele nem poderia, né? O Sandro Fosse, ele nem poderia, tão marginal, ele falou, nem poderia ser um teatro. Imagina aquela escada lá. Aquela escada. Pequenininha, Não poderia, né? escondida, é marginal mesmo, a margem mesmo. Lá pode ninguém saber que tudo é notório isso. Mas é isso, mas não, a Você discussão entende? não é contra este pensamento, não é contra o projeto virar mais acessível às periferias. A gente precisa deslocar o discurso. Sim. Senão a gente começa a quebrar a estrutura a partir de não é esse o lugar. Porque é isso. Na Paulo Gustavo, o que eu ouvi de Isso tem muito, hein? Nossa Senhora, de coisas que eu falo, meu Deus do céu, não é possível que você está dizendo isso em voz alta ou escrevendo isso que eu posso printar. Eu do tipo, não é. Parecendo que tá chegando a hora da fofoca, né? Parecendo que a gente vai ter que desligar essa Mas eu câmera. Foi mais vivo, foi mais vivo. A gente tem esse momento. A gente uma hora desliga a câmera pra poder falar. Mas Ótimo. tem uma edição, né? Não, mas aí você pode finalizar, Renan, o Cacau ou Eliana também, para dizer as Não, coisas mas que só você pra falar. pegar, voltar a ficar séria, só antes de a gente terminar. Que eu acho que tem uma coisa que é uma tarefa que a gente tem que se obrigado a cumprir, que eu acho que é essencial que a gente faça isso. Mas voltando a uma coisa que eu falei, talvez na conversa passada, não lembro mais, que é uma estratégia muito perversa, eu acho, do poder público, de quando ele não destina mais verba, mas sugere que a gente faça isso com 20%, né? Trabalhe a acessibilidade com 20% do orçamento, no sentido de se responsabilizar só A os categoria. artistas que estão Aquele projeto, fazendo. E não se responsabilizar de compartilhar mais orçamento público com essa tarefa, assim, né? A Aí- palavra é corresponsabilidade. corresponsabilidade, Né? Que o porque aí governo joga a deveria responsabilidade. ter, que o poder público deveria Pois ter, é. quando ele te obriga a ter essa questão que é necessaríssima. necessária que todo mundo pense. Então essa Enquanto tarefa dada pra sociedade gente é atinge. importante. Mas eu acho que é isso. Para realizar essa tarefa, sendo que a gente já trabalha com orçamentos muito pequenos, o poder público teria que fazer mais o papel dele de aumentar o orçamento para Então, E com isso. e com isso, É a última Pra cá, já que você tá já no poder com público. isso. com isso a gente encerra oficialmente a conversa. Essa complexidade toda. Fomos para muitos lugares. São muitos lugares, mas não tem como, são É, muitos é lugares complexo mesmo, mesmo, né? né? São muitos lugares, né? Mas é isso, queria te agradecer de Ah, novo eu adorei, pelo papo adorei. e dizer que a gente encerra esse ano as conversas sem conteúdo de dança. Mas que a gente retoma no ano que vem, acho que dia 21 de janeiro. Acho que é dia 18. Enfim, algum dia de janeiro, com novos convidados, vão ter mais 4 conversas. Que beleza. É. Muito obrigada, adorei.